Esse é o Conecta Mundos, um podcast do grupo Conecta Eventos produzido pela Innovation Play. O Conecta Mundos é um canal de discussão sobre o futuro dos eventos sem as limitações do mundo real com o virtual. Oi pessoal, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sejam bem-vindes ao podcast Conecta Mundos. Nós estamos aqui para conectar você às diferentes realidades do mundo. Estamos começando o primeiro podcast Conecta Mundos. Sinta-se em casa. Muito bom estar aqui. Eu sou o Junca, vim do metaverso para cutucar o seu pensamento e provocar a sua criatividade. Boa, Junca. Eu sou Sérgio Junqueira Arantes, CEO do Grupo Conecta Eventos, diretor do Prêmio Caio e do Fórum Eventos, publisher da revista Eventos e do portal Eventos. Estamos aqui para conectar as pessoas às tendências do momento. Hoje vamos falar de FIB, Felicidade Interna Bruta. E para isso temos um convidado que é um especialista na matéria, Ronaldo Ferreira Júnior, sócio fundador do programa de capacitação Mestre Diversidade Inclusiva e um grande defensor da causa no nosso mercado. Tudo bom, Ronaldo? Tudo bem, muito feliz de estar aqui fazendo essa conexão entre mundos. Estou muito curioso para tudo que a gente vai falar hoje. Então, Ronaldo, eu não consigo entender porque nesse poderoso mundo real de vocês é tão difícil entender algumas coisas óbvias. Quando a gente fala de ser humano, é um pouco mais complicado, porque o ser humano entende que sabe muito das coisas, mas principalmente quando a gente fala de sentimento, é diferente. E é por isso que o que nós estamos fazendo aqui é tão legal. A gente precisa conversar sobre isso para que a gente possa começar a mudar a cultura que a gente vive. É mais ou menos assim. Exatamente, Ronaldo. O FIB é para quem não sabe. É um conjunto de indicadores criado no Butão lá em 1972. O Butão, aliás, é um país lá na Ásia, para quem não sabe, para medir a felicidade e o bem-estar da população local. A proposta é que os valores de um país não devem ser medidos apenas pela sua economia, produtividade, consumo. O objetivo é que também levar à população valores sociais, espirituais e culturais. Ronaldo, existem alguns pontos importantes que precisamos abordar sobre o FIB. Vamos fazer com você, Ronaldo, um teste que todo empresário deveria fazer na sua empresa. Que a gente gostaria que todo empresário fizesse na sua empresa, tá, Ronaldo? Bora. Vamos lá? Bora. Como está a saúde física e mental de sua equipe, Ronaldo? Quando a gente fala de saúde física, eu acho que o ambiente do home office fez com que todos nós estivéssemos melhores, porque hoje a gente pode, priorizar um tempo para academia, passear com o cachorro, enfim, fazer coisas que quando a gente era robozinho, das 8 às 18 na corporação, a gente não podia fazer. Agora, quando a gente fala da saúde mental, eu acho que as coisas estão um pouco mais complicadas, visto tudo isso que a gente tem vivido, essa crise pandêmica e todas as coisas. Mas eu acho que quando a gente fala de FIB e liga isso, o mais importante é que hoje existe uma coisa que é valorizar a vulnerabilidade. Hoje a gente consegue dar espaço para que as pessoas digam para a gente se elas estão bem ou não. E daí tudo muda, porque daí a gente pode colaborar para que melhorem ou para que a gente possa ajudar quem não está tão bem, ou pelo menos dar espaço para que as pessoas falem. Ronaldo, você sabe como a sua comunidade, os seus colaboradores se sentem lá dentro? Você já pesquisou, já procurou entender isso? Sim. A gente tem todas as pesquisas de clima que a gente faz, mas eu acho que o mais importante é que cada vez mais as estruturas são horizontais nas organizações hoje, ou pelo menos as organizações que permitem que as pessoas se manifestem. Então, isso faz com que facilite a observação, porque o ambiente precisa convidar a pessoa a de alguma forma
se mostrar para a gente, né? Mas não é uma coisa simples, porque quando a gente fala de FIB, né? Você fala, o que é felicidade, né? Eu acho que o que a gente faz para permitir que as coisas floresçam ou para que as pessoas tenham espaço é criar ambientes seguros para que elas possam ser quem elas são, ambientes em que elas se sintam íntegras porque produzem para elas e para a sociedade coisas em que elas têm orgulho de estar fazendo, né? Então, eu acho que essa percepção de como as pessoas estão vem daí, né? Delas se sentirem à vontade para poder compartilhar com a gente as coisas. E é uma forma eficiente. Na agência a gente percebe que essas coisas dão certo. Existe esse clima. Essa busca da felicidade que a gente é tão importante, a gente está fazendo esse questionário exatamente como uma forma de você medir a felicidade que tem dentro da sua empresa. Por isso, agora a próxima pergunta que eu queria saber é o seguinte: a remuneração da sua equipe está condizente com o mercado? Precisa estar, né? Porque quando você tem um ambiente aberto, horizontal e uma rede funcionando como a gente tem hoje, todo mundo consegue entender, né, base de remuneração. Não é só o empresário mais que faz pesquisas. Então eu acho que isso nem tem a ver muito com felicidade, não. Tem a ver mesmo com uma questão justa de você praticar bons salários. Acho que isso é parte disso tudo. Mas isso é matemático, isso é fácil, né? Você precisa entender. Essa é a parte mais fácil do processo, né? É fácil no sentido de que a informação existe. Você precisa estar alinhado, né, com o mercado. Não dá para querer bons profissionais, ainda mais hoje que as empresas são cada vez menores, né, em que você precisa privilegiar aquele colaborador ou colaboradora que faz a diferença. Então é óbvio que esse cara precisa receber um salário mais justo possível e a gente precisa estar acima da média, porque, né, precisamos subir a régua e estar acima da média é um caminho para chegar lá. Muito bom. Gente, vou botar fogo no parquinho aqui, hein? Sérgio, tenho certeza que você tem mais perguntas aí nessa tua lista, não é não? Tem mesmo, Junca. Vamos lá, Ronaldo? Bora. A sua equipe está bem entrosada, sem conflito, tudo na boa? Eu acho que ela está bem entrosada porque tem conflito. Porque aonde não tem conflito, não tem troca de informação. E quando a gente convive num ambiente de bons conflitos, a gente percebe que as pessoas estão interessadas. Porque você só se atira em alguma coisa ou só ousa participar de alguma coisa quando você tem interesse genuíno que ela aconteça, que vá para frente. Então, assim, o entrosamento depende do bom conflito. Muito bom. Os seus colaboradores têm voz ativa na empresa ou são simplesmente cumpridores de ordem? Não. Requisito básico é você ter voz ativa. De novo, né? É você ter a coragem de participar e falar, gente, tem uma luz amarela aqui, alguma coisa precisamos fazer. Porque é impossível a gente cuidar. Por isso a representatividade nas organizações que se preocupam com isso, né? Porque se só uma pessoa fala ou se a ordem vem no nosso caso, né, da branquitude, de alguma coisa que é da nossa cultura, né, a gente vai perder toda a contribuição dos demais. Então a gente precisa incentivar que todo mundo contribua e cada vez mais ter menos coisa direcional, né? É assim que nasce uma ideia protegida, é quando todo mundo pode ter a coragem de levantar a mão e falar, opa, peraí, aqui tem uma possibilidade de risco. Vamos olhar isso aqui? Mas olhar a partir da atenção que alguém pediu e não de uma única pessoa, porque essa atenção pode aparecer em qualquer lugar. Isso acontece muito porque há um processo de diversidade dentro da tua empresa. Sim, de representatividade, né? Porque de nada adianta, por exemplo, vamos fazer um produto para uma comunidade LGBT. E aí não tem ninguém nessa roda que possa falar ou que possa nos proteger no sentido de dizer, gente, isso aqui não tem a ver, isso aqui vai entrar errado, isso aqui é uma coisa que está fora da cultura, isso aqui não está servindo a essa comunidade. É como vamos fazer um shampoo para uma pessoa negra e não tem nenhum técnico ou nenhum cientista que está ajudando a gente ou a que esse produto aconteça. Quer dizer, é por isso que é legal que as diretrizes não venham mais de um único local. Precisa ter todo mundo a liberdade no ambiente de levantar a mão e dizer o seguinte, olha, eu sou uma pessoa negra e esse shampoo ou essa fórmula ou esse jeito de fazer a coisa não conversa comigo, isso não é para mim. Então me deixa falar, né? E o local de trabalho lá é bom?
ele traz felicidade, ele é confortável? Sabe, é muito engraçado nesses novos tempos, nessa nova cultura nossa de home office, né? O local de trabalho é o local que você se sente bem, né, trabalhando. É até engraçado porque o escritório em si virou um refúgio, né? Porque o local de trabalho é a tua casa, ou é o parque, ou é o café, né? Agora, muitas vezes, ou a praia, ou é a tua... Porque o que a gente precisa fazer é combinar alguma coisa em coletivo e entregar aquilo. Como a gente vai fazer, aí cada um tem o seu jeito, né? Então, muitas vezes, o nosso escritório, por exemplo, ele é muito usado hoje quando eu quero fugir do ambiente da minha casa por alguma razão, porque na minha casa todo mundo manda em mim, né? A campainha manda em mim, o cachorro manda em mim, e quando eu estou no escritório, às vezes o foco é maior. Então, assim, o ambiente cada vez mais precisa ser o que a pessoa precisa para entregar alguma coisa. Então, isso não tem mais local, não é mais físico assim. Não é tão simples e ao mesmo tempo é libertador. Porque... Mas o que você fez para que esse refúgio seja confortável para no momento que eu quero me refugiar lá? Eu acho que talvez a gente... É engraçado isso, mas a gente se tornou aquela empresa que a gente era, né? Com um ambiente gostoso, moderninho, com um café gostoso, com um clima bom, que muitas vezes é diferente da casa, né? Então, na verdade, a empresa é sempre um ambiente seguro, precisa ser, para que você possa se sentir à vontade de colaborar. Então, a empresa continua isso, né? Mas você tem toda a tua casa ou todo o ambiente que você quiser para trabalhar. O importante é a gente reconhecer que cada um se sente à vontade em algum lugar, inclusive na agência. Muito bom. E agora uma última pergunta. Os seus colaboradores, a sua equipe, eles conhecem, eles sabem os critérios que estão sendo usados na sua avaliação de desempenho, e eles são engajados no que eles fazem? Sim. Eu acho que isso é combinar o jogo, né? A gente tem reuniões estratégicas, assim, pontuais, em começo, meio e fim de ano, mas toda semana a gente se fala. Porque uma coisa é a gente reconhecer a possibilidade de produção num ambiente virtual. Outra coisa é a gente fazer com que as pessoas estejam conectadas apesar desse ambiente virtual. Então, é assim que as coisas funcionam, né, para que isso tudo aconteça. Quer dizer, a gente reconhece toda essa diversidade de possibilidades, mas a gente reconhece também que precisa fazer com que as pessoas interajam ali. Então, voltando à sua pergunta, elas sabem o que precisam fazer e cada vez mais, a partir dessas reuniões, né, e cada vez mais a gente tem pesado menos nos processos e mais no resultado do trabalho, porque tudo está tão remoto ultimamente que se eu ficar me preocupando muito com o caminho ou colocando empecilho para as pessoas, acaba que a gente não tem o que a gente mais precisa, que é o resultado. Então, assim, Sérgio, a gente vai combinar aqui que nós precisamos entregar isso. Existem recursos que nós vamos buscar, existe equipe que nós vamos colocar junto, mas o importante é que a gente chegue lá. Como é que nós vamos chegar? Né? Aí a gente vai precisar botar na cabeça de cada um esse foco no resultado do trabalho. O esforço, cada vez mais, é tirar do peso dele, né? Se o Sérgio me fala, puta, eu trabalho 24 horas por dia, eu estou me acabando aqui, isso não tem mais muito, né? Isso não tem muito recompensa ultimamente. O que precisa entender é o seguinte: você está entregando o que você precisa entregar, e se você gastar 1h30 com isso e sobrar tempo para você ir para a academia, fazer as suas coisas, é isso que a gente precisa entender, né? Então, o que eu costumo dizer é, a gente aprendeu a não atrapalhar tanto o colaborador ou colaboradora para que, no final, a gente tenha o fruto do trabalho que todo mundo combinou. Pessoal, eu falei para vocês que eu estava trazendo aqui um especialista, e eu vou explorar um pouquinho mais esse especialista. Ronaldo, como é que você entende o FIB? Fale um pouquinho mais do FIB. A gente viu nessas 7 questões que você tem praticado o FIB dentro da sua empresa. E é o que nós vamos pedir, inclusive, para todo o nosso público fazer a mesma coisa na sua empresa. Mas vamos entender melhor o que seria o FIB. O que é felicidade, Ronaldo? É muito doido isso, né? Porque eu acho que... Eu vou adiantar um pouquinho a fita, depois a gente volta, né? Mas acho que quando a gente fala de FIB, a gente está falando de ESG.
Quando a gente fala de FIB, a gente está falando de diversidade, de inclusão, de equidade. Só que a gente vai conseguindo trazer os benefícios disso para um jeito de processo que as empresas entendem melhor, né? Porque se a gente fala com todo mundo sobre felicidade, o que é felicidade? O que é felicidade para você? Né? O que é felicidade para mim? E como que a gente cerca essa coisa de felicidade? Mas eu acho que quando a gente fala de um mundo corporativo, a gente consegue botar processo, pelo menos para entender o seguinte: eu não sei o que é felicidade, mas eu preciso ter um ambiente em que as pessoas se sintam à vontade para fazerem o melhor que elas possam, ou para se sentir à vontade para ser quem elas são. Então, quando a gente fala no mundo corporativo desse assunto, a gente está exatamente dizendo o seguinte: eu preciso construir ambientes em que eu facilite as coisas e não atrapalhe as coisas como a gente costumava fazer, né? A gente costumava observar coisas das pessoas em que não era tão justo. Se não tivesse a pandemia, você acha que a gente estaria fazendo home office todo mundo? Não, né? E daí a gente fez home office. Imagina se a gente se sentiria culpado de passar uma segunda-feira ou sexta-feira em casa. Ainda existem empresas que optam por não deixar você fazer home office em segunda ou sexta, porque ainda desconfiam que você vai emendar ou que você vai sacanear indo para a casa de praia. Mas a casa de praia virou o refúgio de trabalho de tanta gente. Então, às vezes o que falta é de verdade a gente parar para falar disso tudo e entender, né? Botar não um negócio, o cliente no centro do negócio, mas a pessoa de verdade. Porque assim, o que a gente precisa para entregar resultado aqui, né? Então, o quão feliz eu preciso ser nesse ambiente para entregar resultado. Eu preciso estar aqui, eu preciso que ninguém bote reparo no meu cabelo, bote reparo na minha cor, eu preciso estar aqui e eu estou aqui por outras razões. Então, eu acho que a gente não dá para quantificar a felicidade, mas dá para entender como a gente pode fazer para não atrapalhar, né, a vida das pessoas quando a gente quer de verdade que elas colaborem. Você falou uma coisa fundamental aí que é human-centric. O ser humano tem que estar no centro do processo. Mas a gente lê muito isso como o cliente tem que estar no centro do processo. Não, né? Todo ser humano. É a pessoa, o né? ser humano. Desde 1972, Butão, etc., o FIB já se institucionalizou. Você tem mais dados, mais números sobre esse processo? Sabe que hoje de manhã mesmo eu estava acompanhando um estudo da USP e eles dizem o seguinte, que nós estamos até bem nessa fita, porque o Brasil ocupa o 22º lugar no ranking mundial. 22º? Sim, Junca. Do mundo inteiro? Sim, e você sabe que posição está os Estados Unidos, por exemplo, o rico país Estados Unidos? Boa pergunta, Ronaldo. Que lugar que está os Estados Unidos? Os Estados Unidos ocupa a 16ª posição. Então isso mostra para a gente também, por exemplo, imagina se nós formos falar de PIB per capita, quer dizer, a gente não teria chance, né, de se equiparar a uma nação, né, poderosa como é os Estados Unidos. Mas quando a gente fala de PIB, de FIB, né, de felicidade interna bruta, a gente percebe o quanto essa abundância de fazer as coisas a partir das pessoas pode ajudar a gente ter uma posição de mais destaque. Porque se no fim da linha, né, quando a gente passa a régua no final do dia, o que a gente precisa é cuidar para que a gente seja feliz, como diz, né, o índice, então, poxa, a gente tem condições de chegar lá não só fazendo pelo dinheiro. Né? É claro que é importante tudo, mas a gente já entendeu que o dinheiro ou o capital não responde por tudo. Né? Então, por isso que é legal a gente prestar atenção nisso. Por isso que o ESG, por exemplo, diz para a gente que são boas práticas que nós temos que fazer, não porque elas dão lucro, e dão porque a gente organiza todo o processo e vai ter lucro, mas precisa fazer porque é o correto a se fazer. Então, quando a gente cuida da felicidade interna da nossa organização, a gente está dando condições da gente se equiparar, né, a um país como os Estados Unidos, por exemplo, no sentido de ter resultados em que agrade mais as pessoas. Então, essa abundância toda me agrada muito. Então, a gente precisa entender que esse assunto não é pequeno, esse assunto é gigante. Ronaldo, você acabou de falar em ESG, nós passamos ao largo do dia, que é diversidade, inclusão e equidade, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais essa correlação entre FIB, DI e ESG. Vamos aprofundar um pouquinho essa... Vamos, porque
É um processo evolutivo, né, Sérgio? Porque tudo que a gente tem feito, desde a época lá que a gente cuidava da sustentabilidade, né, que todo mundo entendia que era abraçar a árvore, daí a gente começou esse processo de entender, né, que as coisas acontecem a partir das pessoas, né, que uma empresa nada mais é do que a representação de um coletivo formado por pessoas. Então, assim, o que o ESG vem fazer hoje, que eu acho que é uma forma muito legal, é ele conversa com as empresas, porque ele bota processo nessas práticas, deixa as coisas de uma forma mensurável, auditável. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo com o ESG é cuidando disso tudo de uma forma mais organizada. Então, assim, por isso que esse papo que a gente está tendo e esse objetivo de vocês de conectar mundos é tão legal. Porque quando a gente faz isso, fala sobre isso, né, a gente permite que tudo isso aconteça de verdade, que isso vire cultura. E o ESG está aqui para ajudar a gente a transformar isso num processo. Porque o mundo corporativo fala com processo. O mundo corporativo não funciona assim como a gente está nesse papo, né? Porque esse papo aqui é muito legal, mas ele... Ih, é a patroa. Não precisa desligar, tá vendo? Eu pedi... Então, Sérgio, eu acho que a importância que o ESG tem para o FIB é exatamente o fato de que o ESG transforma tudo isso em processo. E uma organização precisa de processo, porque precisa, né, para trabalhar o coletivo, precisa de processo. Não funciona assim como a gente batendo esse papo. Então, é muito legal porque faz com que as empresas entendam que a gente precisa trazer essa felicidade, né, ou criar ambientes que permitam que as pessoas sejam felizes, talvez assim fique mais fácil, né, para que as coisas aconteçam. E temos que fazer isso não pelo dinheiro, que claro que virá, porque você está com um time entrosado, o resultado vem mais fácil, mas vamos fazer isso porque nós somos humanos e merecemos, né, trabalhar em ambientes mais acolhedores e legais. Ronaldo, tudo bem. E na prática, você tem feito alguma coisa em termos de praticar o ESG na tua empresa e procurar levar isso para o mundo? O que você tem feito? Sabe que essa é uma pergunta que os clientes sempre nos fazem, né? Quando a gente navega, né, ou pratica, por exemplo, a agência é muito forte com diversidade e inclusão, né? Então, a gente chegou a criar, né, um programa de capacitação justamente para facilitar essa conexão com as pessoas, mostrando a elas quantas possibilidades, né, quanta abundância tem por aí que a gente não tem aproveitado, né? Então, o quanto a gente tem dividido as coisas ou polarizado as coisas e não somado, né? Então, eu acho que como empresa cidadã, né, a gente tem contribuído para capacitar pessoas dentro das organizações ou nas periferias, nas sociedades, para que todo mundo tenha acesso a essa informação de quanto as nossas diferenças somadas explodem em resultado, explodem em... Agora é o meu, putz. Meu, mas está silenciado, mas alguma coisa aqui. Ronaldo, muitos vão dizer tudo muito bonito, tudo muito lindo, mas na prática, como é que você faz isso na sua empresa? Eu acho que até além da empresa, né? Porque a empresa está conectada a uma comunidade. Então, o que a gente fez foi até mesmo por pressão dos clientes para entender prática nisso tudo, foi que nós criamos um programa de capacitação chamado Mestre de Diversidade Inclusiva, em parceria com a Pearson, que é uma das grandes conhecedoras de educação, né, no mundo, para justamente mostrar para as pessoas toda essa abundância que nós estamos falando quando a gente diz de como incentivar as pessoas a ficarem melhores, né? Então, esse programa ajuda as pessoas a que elas entendam que a gente tem mais escolhas, que não precisamos viver um mundo tão polarizado ou um mundo tão medíocre de informação, que a gente precisa fazer conexões maiores para que a gente possa somar as diferenças de cada pessoa que chega perto da gente, valorizar os conflitos, né? Fazer com que tudo isso de forma prática aconteça. De novo, a gente tentou trazer processo
para que isso aconteça. Então, esse programa de capacitação nosso, claro, primeiro serve todos os colaboradores e aí depois ele vai para o mercado, porque uma vez que o programa está pronto e todo mundo ganha com isso, não tem por que ficar só dentro de casa. Daí a gente passa isso até as comunidades, né? Até o professor de uma faculdade não tão renomada, até um menino da periferia, até uma mulher negra, né? Para que todo mundo tenha acesso a essa informação. Por isso que eu falei que eram coisas óbvias, né? Sim, são óbvias, Junca, mas são óbvias a partir de que a gente tem uma base representada por todo mundo. E é isso que a gente quer fazer, né? Acho que para a gente chegar mais fácil a essa coisa da felicidade, né? Primeiro a gente tem que ser a gente. E se nós vamos ser, né, a gente é mais negro, a gente é mais mulher, a gente também é PCD, a gente é LGBT. Então, se todo mundo... A gente é mais avatar. Sim, você também está incluso nessa. Porque se todo mundo está junto, é mais fácil a gente chegar lá. Porque se eu tentar adivinhar o que te faz bem, vai ser complicado. Mas se você puder levantar a mão, ter a liberdade de levantar a mão e falar, meu, isso aqui faz sentido, isso não faz sentido para mim. Daí fica mais fácil a gente chegar numa receita. Aliás, aí lembra até um pouco de um texto que você escreveu recentemente, que o título era Teste. Sim. A importância de testar. E isso está dentro desse processo também, né? Está dentro desse processo, né? Porque a gente percebe muita gente querendo assistir a isso tudo, a esse movimento de inclusão, diversidade, ESG, para só participar quando isso for alguma coisa segura, que não tem nenhum risco, né? E a gente já sabe, o artigo que você citou, eu digo, né, que testar é o novo planejar. Porque não adianta a gente querer usar o que o metaverso for nos oferecer daqui a 2 anos, quando todo mundo estiver usando. Hoje o metaverso é um norte. Hoje a gente ter ambientes diversos, inclusive, é o norte. Amanhã isso vai ser default, quer dizer, se você não tiver isso, você já vai estar perdendo de cara. Então as pessoas precisam testar. Então, a cada coisinha, né, prestar atenção no seu colaborador para entender o que faz sentido para ele e praticando, promovendo pequenas ações para que isso aconteça e não ficar esperando. Para que ele seja mais feliz. Claro, receita certa. A felicidade, ela, de novo, né, mesmo na nossa vida, né, a felicidade não está numa explosão de sabores, ela está em cada coisinha que a gente faça. Né? Então... E nesse testar também tem muito a prática de aceitar o erro, né? Sim, porque tem uma coisa muito bonita no erro que ninguém vê, né? Mas o erro ilumina um caminho antes desconhecido. Então, assim, o erro nunca é um desperdício, né? E nesse processo Ronaldo, ele é vital. Repita, por favor. Tá vendo como você tem coisa a aprender com a gente lá desse metaverso seu, né? Porque enquanto a gente não erra, Junca, a gente tem o desconhecido pela frente, né? Agora, se você faz pequenos erros, isso te ajuda a caminhar, né? Então, de novo, quando a gente quer promover esse tipo de clima, não precisa sair por aí fazendo tudo, mas presta atenção, hoje a rede te dá tanta informação, quer dizer, e vai testando uma coisa ou outra, né? E aí as coisas acontecem. Vai iluminando, né, os caminhos que antes eram desconhecidos, quer dizer, a partir desse primeiro erro teu, você já vai ganhar um monte de coisa, então vale a pena, entendeu? E é importante aí, porque é importante o processo também, né? Porque o processo claro. Que você consegue detectar o erro e retomar. O importante é participar, é fazer com que as pessoas liderem toda essa transformação que está acontecendo. E por isso o FIB é tão importante, porque pessoas que se sentem felizes e acolhidas, né, por suas empresas, se sentem convidadas a participar e quando participam por inteiro, né? E daí os resultados vêm por essa razão. E quando a gente fala em felicidade, em ESG, etc., 2 mais 2 é muito mais do que 4. Pois é. Você sabe, você consegue entender isso, Junca? 2 mais 2 igual a 4? Isso eu entendo. 2 mais 2 é mais que 4, Junca. É muito mais. Quando se tratam de humanos, as coisas explodem. É exponencial e não, não é aritmético. Exatamente. É muito bom, é isso aí por aí mesmo. Queria agradecer muito ao Ronaldo. Eu falei para vocês que eu ia trazer aqui um especialista em felicidade, em ESG, em DI,
E eu trouxe. Muito obrigado, Ronaldo. Legal que eu pude A ajudar. contribuição sua para nosso primeiro podcast do Conecta Mundos foi excelente. Com certeza, todo mundo saiu muito mais enriquecido e mais esclarecido desse bate-papo. Tenho certeza, Sérgio, de que todas as pessoas que nos ouviram vão aprender e praticar mais FIB na sua vida e nas suas empresas. Bom. Exatamente, Junca. É muito importante todo empresário fazer esse questionário na sua equipe. E para isso, vamos ajudar você, empresário, que está acompanhando o Conecta Mundos. Vamos deixar aqui o link para que você possa acessar um formulário e fazer essa pesquisa do FIB com seus colaboradores na sua empresa. Todos que complementarem essa pesquisa ganharão um NFT do Junca. Poxa vida! Um NFT meu? Sim! Olha só! Vocês vai estar no metaverso, token, etc. Você, Junca, agora é um NFT também. Olha que legal, gente! Então preenche aí, hein, galera? Preenche aí para poder ganhar o meu NFT, hein? Legal, Junca. Acompanhem nossos canais com todas as novidades e em breve voltaremos com mais um episódio do Conecta Mundos. Até a próxima. Tchau. Pessoal, antes de dar tchau, queria agradecer primeiro o pessoal da Innovation Play. Se não fosse por eles, eu não estaria aqui, né? Queria agradecer também o Ronaldo. Obrigado, Ronaldo, pelo bate-papo. Sérgio, obrigado e principalmente a você que está aí assistindo a gente até agora. Gente, tchau e até a próxima, hein?